Olá, grande alma, dando continuidade aqui à aula 14.1. Então, vamos lá. Como nós havíamos dito no antigo vídeo, é importante que você perceba que nas primeiras interações que você tiver com alguém, né, nesses primeiros encontros, quando você começa a se encontrar com alguém, você vai ter uma abrangência, né, os temas vão ficar, digamos assim, você deve observar qual é a tendência natural, a tendência geral da conversa de vocês. Naturalmente, as pessoas têm um diálogo onde você vai ali conversando sobre vários temas, né? E durante esses primeiros encontros, é natural que esses amantes, né, você e a pessoa que você está buscando seduzir também, passam horas falando das suas vidas, né? Passam horas. Por isso que eu sugiro de que essas conversas não sejam feitas pelo aplicativo, seja pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tente buscar sempre contatos pessoais, ainda que seja ligação. Uma ligação é melhor do que uma mensagem via WhatsApp. Né? Conversar sobre isso porque gera um tom de voz, gera um contexto, gera uma energia, uma conexão extremamente diferente. Então permite a você desenvolver a sedução. Uma boa sedutora, se você quer ser uma boa sedutora, você vai evitar sobremaneira longas e longas conversas via qualquer tipo de aplicativo, né, ou rede social. Então, é natural que durante os primeiros encontros as pessoas, né, você e o outro, falem horas e horas sobre suas próprias vidas, né? Porque essa é a melhor maneira de vocês mostrarem como vocês são, né? Então, e as questões que vocês estão conversando nesses encontros, elas são bem variadas, né? Elas mudam significativamente. E aí você deve observar essas flutuações, né? Para onde essa conversa está indo com uma certa recorrência. Porque é para onde essa conversa está indo com uma certa recorrência que inconscientemente o outro está dizendo que começa a apontar os aspectos, né? E quais são os temas que eles são afetos no que se refere à sua identidade pessoal. E aí, como é que você vai descobrir isso? Porque geralmente o outro, né, aquele que você busca seduzir, ele se manterá mais tempo numa questão específica. E é nessa questão específica que ele está se mantendo mais tempo, onde ele mais anseia inicialmente ser reconhecido e ser gratificado, né? Então, essas projeções acontecem de forma inconsciente. Então, o que eu tenho para te dizer nessa aula, nessa continuidade da aula 14.1? Qualquer pessoa que esteja realmente interessada, né, e se você realmente está interessada em aplicar aquilo que está sendo compartilhado aqui, você precisa entender e deve perceber que, como na utilização de qualquer nova técnica, quando você está aprendendo uma nova habilidade, né, assim quando você está aprendendo um novo trabalho ou fazer qualquer coisa, você deve focar primeiro e principalmente, digamos assim, nos princípios básicos, naquele que nós vimos falando nas aulas anteriores, e você deve refletir sobre isso, que são a identidade sexual, o masculino e feminino, a personalidade social, né, que é naturalmente mais, digamos assim, se a pessoa é extrovertida ou introvertida, e o ideal pessoal são aquelas capacidades extraordinárias e latentes que nós temos dentro disso, que já vimos falando. Tudo esses três fatores compõem aquilo que a gente chama de autoimagem ou autoidentidade, né? Então é importante que você se permita pensar um pouco sobre isso, né? Se refletir sobre isso, para que esses princípios básicos possam se tornar cada vez mais dentro das suas perspectivas e você começar a ter um olhar de observar isso nas suas interações pessoais. Então, digamos assim, que conquistar o amor de alguém ou conquistar o interesse de alguém não envolve muito esforço, mas envolve sim ser feito da maneira certa. E não significa elogiar, né? Porque é isso que acontece, assim, sair elogiando de uma maneira indiscriminada, de uma maneira aleatória, cada comentário que a pessoa faz. E aqui você deve ter bastante atenção nisso, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Mas você deve observar, e para isso você deve ter um olhar assim, científico e bem certeiro, quando que a pessoa está realmente expressando essas características nucleares dessas identidades. Então, dentro da biografia do amor, essas características centrais são extremamente importantes, porque são nessas características centrais, naquelas peculiaridades dentro da identidade pessoal, sexual, social e do ideal pessoal da pessoa, dentro dessas características nucleares, assim, essas peculiaridades de cada um, é que a confirmação e o elogio geram um maior impacto. Então, como você deve agir, né? Como agir que é o importante, né? Então,
gradualmente, né, a partir do momento que você vai nos encontros e vai observando, e as suas repetidas afirmações estratégicas, taticamente bem colocadas, farão com que qualquer pessoa perceba que você realmente aprecia todo o valor incondicional dela. Porque todos nós temos assim um senso de valor incondicional, nós queremos ser reconhecidos. Então, ao afirmar primeiro um e depois os outros, naturalmente esses três aspectos que a pessoa vai percebendo inconscientemente que estão sendo gratificados, ela vai tornando aquilo que ela tem no campo abstrato tangível. Por quê? Porque você está vendo isso nela. Então, aquilo que ficava só no plano subjetivo, interno dela, está sendo visto por outro. Então, está ficando tangível, concreto, possível de ser pego, né? E no seu devido tempo, isso sem dúvida fará com que ela responda amorosamente. Então, uma estratégia de sedução, ela vai ter sucesso quando você, a partir dos seus desejos, ou seja, o desejo de conquistar o outro, né? Você faz questão de afirmar o desejo tácito, inconsciente do outro. Veja, você quando está se relacionando com alguém, você tem o desejo de falar sobre você, você tem o desejo de demonstrar quem você tem esses desejos que são naturais. Porém, dentro de uma estratégia de sedução, você tem que perceber que se o seu desejo é conquistar o outro, você deve colocar em segundo plano, no seu próprio interesse, porque você é a pessoa mais beneficiada, essas manifestações sobre você para permitir que o outro fale sobre ele para que você possa afirmar, né, aqueles anseios que o outro tem, sem ele perceber, porque vai ser uma afirmação tácita. Então, você vai perceber que dentro de uma estratégia de sedução, você vai precisar modificar a insistência que você tem da própria necessidade de validar o seu valor. Porque é natural que quando você está encontrando o outro, você queira mostrar o seu valor, o quanto você vale para que ele possa pesar isso. Então, na estratégia de sedução, você vai vir caminhando, modulando, tá? E modificando a insistência que vai acontecer nesse sentido, de você querer mostrar o seu valor. E o que, que é modificar? É retrair, é diminuir, é transformar isso, deixar que isso fique em segundo plano, deixar que isso vire até mesmo um mistério. E a partir do momento em que você vai modificando essa insistência, você também expande a sua consciência e percebe as tentativas espontâneas e sem intenção que o outro vai pedindo para que você afirme o valor dele. Né? É natural, eu entendo que você deve estar assim. Ah, então eu só tenho que fazer isso pelo outro? Eu só tenho que falar dele? Não. Se você está entendendo isso, você não está entendendo ainda o que nós estamos querendo dizer. Veja, você intencionalmente quer conquistar o outro. Você intencionalmente está querendo descobrir e se relacionar com aquele outro. Então, há um prévio julgamento de valor sobre o outro para você. Aquele outro é bom para você. Então, naturalmente, você tem que ser estratégica. E para isso você precisa modificar as insistências que você vai ter de falar sobre você, para que você possa realmente dar ao outro as gratificações, os reconhecimentos que espontaneamente, inconscientemente, ele vai fazer e que ele vai buscar a sua afirmação. É claro que, apesar desses resultados não serem tão óbvios no início, mas esses encontros e essas relações serão suficientes para forjar um elo de conexão com o outro. E com o passar do tempo, naturalmente, isso vai se aprofundando. Então, imagine o seguinte, numa metáfora seria assim, é parecido quando você está dançando com alguém, né? Está dançando com alguém. Enquanto vocês se movem, enquanto o casal está se movendo juntos ali de uma forma graciosa, né? Nesse embalo, ambos sentem para onde, digamos assim, está indo o ritmo, né? Você está ali dançando com a pessoa, então naturalmente você sente a conexão com a pessoa e você sente para onde está indo o ritmo e a dança simplesmente acontece. Você não fica pensando muito sobre a dança, você sabe que está dançando e a dança simplesmente acontece. Então, essa sensibilidade, esse elo interpessoal que acontece quando a sedução vai se desenvolvendo conscientemente e estrategicamente nesse sentido, né, essa sensibilidade interpessoal de conexão que vai acontecendo inconscientemente,
parece com esse tipo de dança, né? Parece com esse tipo de situação, onde duas pessoas graciosamente estão dançando e simplesmente sentem o ritmo. Mesmo que só um de vocês saiba exatamente o que está acontecendo. Não importa. Mesmo que seja você que esteja conduzindo e você que está direcionando as direções da dança, a outra pessoa simplesmente se permite a dançar, se permite a fluir natural. Então, nesse tipo de dança, que é a metáfora, né? Você dá alegremente, digamos assim, né? Às expressões de individualidade do outro, e você deve se manter graciosamente com essas manifestações como ele gostaria que acontecesse. Então é natural que você perceba durante uma dança em que direção você deve seguir. Então, a estratégia de sedução daquilo que nós estamos dizendo é: modifique a insistência que você vai ter de falar sobre você, em benefício próprio, porque é você que busca seduzir. Enquanto você modifica a sua insistência de falar sobre você, você expande de outro lado também a sua consciência das tentativas que o outro está tentando fazer de falar sobre ele. E esse falar sobre ele, na verdade, ou falar sobre outro alguém, ele está falando sobre ele, está buscando a afirmação do valor pessoal dele. E aí que você entra. Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Dando aqui continuidade, nos próximos vídeos nós vamos aí falar um pouco mais sobre isso. Um grande abraço, tchau, tchau.